Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito às autoridades, e eu tenho soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo Jesus, ficou admirado, diga admirado. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito conforme creste. E na mesma hora o seu servo foi curado. Ó Deus, abençoa esta palavra, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça sobre nós, precisamos que nos ministre, somos completamente dependentes do Senhor. Seja este texto a verdade para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abraão é um dos homens mais mencionados nas Escrituras quando a gente fala sobre a fé. Mas quando a gente quer, de fato, mencionar um homem que exercita a fé, nós vamos para o capítulo 22, quando ele é confrontado, capítulo 22 de Gênesis, quando ele é confrontado pelo Senhor, para que ele possa oferecer o seu filho Isaque em sacrifício no Monte Moriá. Diz a palavra do Senhor: vai ao Monte Moriá e sacrifica o teu único filho a quem tu amas. E diz a palavra que no outro dia, logo muito cedo, ele foi obedecer à ordem do Senhor. Caminharam 3 dias, e após caminharem 3 dias, Abraão diz para os seus servos: fica aqui, porque nós vamos ali no monte adorar e voltaremos. O filho diz: pai, onde está o cordeiro? O pai responde: Deus proverá, meu filho, para si um cordeiro. E a história procede, e nós temos um lado nesta história que quase sempre não percebemos, que é um lado da reação de Deus, Deus o eterno e infinito, o 100% saciável. Ele, de repente, ele se humaniza e entra nesta história como uma pessoa e expressa os seus sentimentos. Quando Abraão está por sacrificar o seu filho, capítulo 22, versos 9 a 13 de Gênesis diz: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, o colocou sobre o altar em cima da lenha, então estendeu a mão e pegou o cutelo para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou, o gritou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, diz o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus. Deus não sabia disso antes, não? Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos
e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá, pegou, sacrificou com holocausto em lugar de seu filho. É lógico que Deus sabia disso, mas o Senhor está entrando com a sua humanidade, seus sentimentos, nas nossas emoções, na nossa humanidade, e expressamos, isso em teologia a gente chama isso de antropopatismo, os sentimentos dos homens dados a Deus. E nós vemos no texto em que nós lemos também Jesus se mostrando alguém que mostra os seus sentimentos e fica incrivelmente admirado com algumas pessoas com quem ele se relaciona. Você vai ver na célula várias pessoas que Jesus se admirou com estas pessoas. No texto em que nós lemos, nós encontramos Jesus altamente impressionado, impactado, com a atitude de um homem que é chamado apenas de um centurião. Este homem está com um servo doente. Jesus faz uma mensagem longa, de algumas horas, que é registrada em 3 capítulos do livro de Mateus 5, 6 e 7, e ele desce do chamado Sermão do Monte, do Monte das Bem-aventuranças, e em seguida ele cura um leproso e logo ele defronta-se com este centurião. E esse centurião está vindo ao encontro de Jesus por causa de um empregado seu completamente doente, e ele não tem o que fazer, ele não sabe o que fazer. O interessante é que não há muitos registros nas Escrituras a respeito de centuriões. Nós só temos 3 registros. Nós temos este registro, nós temos o registro em Mateus 27, 54, quando o centurião na cruz disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus, quando Jesus está morrendo na cruz. E Cornélio em Atos 10. Fora isso, nós não vemos muito a figura dos centuriões abordando ou se aproximando de Jesus. Mas este, quando se aproxima, ele se aproxima e traz grande admiração e surpreende Jesus. Então eu quero pensar com vocês rapidamente nesta ideia de um homem que surpreendeu Jesus. Este homem surpreendeu Jesus ao demonstrar seus valores. Um centurião era o chefe de um regimento composto de 100 soldados. Logo, o centurião era alguém de muita importância dentro do exército romano. Era um modelo de disciplina, de autoridade e de decisão, leal aos princípios de sua nação. Exemplo e modelo de que é ser um soldado do famoso e grandioso exército romano. Um historiador diz que um centurião, ele narra desta forma: estes centuriões são verdadeiros soldados profissionais, veteranos do exército, eram responsáveis pela disciplina, pela união e pela unidade do batalhão, tanto na guerra como na paz. A moral das tropas dependia destes centuriões. Não devem ser ousados demais ao ponto de pôr os soldados em risco na vida, nas frentes de batalha, e nem devem ser capazes de dar ordens a serem cumpridas que não podem ser cumpridas. Devem ser firmes na ação, dignos de confiança. Não devem ficar ansiosos para lançar-se ao combate, pois quando a pressão da guerra for demasiadamente grande, devem ficar firmes nos seus postos e até morrer, se for necessário em combate. Eram homens de alta qualidade. No texto em que nós lemos, em Mateus 8, esse homem mostra muitas qualidades. Ele é um homem sensível. No verso 6, vê-se claramente que ele é um homem sensível. Aquele homem duro, aquele homem da guerra, aquele homem acostumado a matar pessoas, a verem pessoas morrendo, a vencer exércitos, a vencer soldados, a destruir famílias, reinados. Ele está com seu coração completamente sensível a um empregado, a um escravo doente. Ele não é só sensível, mas ele é amoroso e cheio de compaixão.
Escravos não eram considerados gente no tempo deste homem. Aristóteles, um filósofo muito conhecido, diz que animais e escravos não devem ser próximos dos senhores. Um outro comentarista diz que a diferença do escravo, da carroça e do animal é que o primeiro fala. A única diferença do escravo, do animal e da carroça. Mas para este centurião, este escravo é um ser humano que precisa de vida, que precisa de bênção, que precisa ser ajudado. Ele vai a Jesus, acreditando que Jesus tem uma resposta para ele. Ele mostra mais uma qualidade, que é a capacidade de se mostrar uma autoridade, um modelo, alguém que representa o Império Romano. Ele vai se mostrar frágil perante Jesus, ele vai se mostrar incapaz de resolver seus problemas, ele vai se mostrar incapaz de solucionar suas necessidades. É um homem, segundo Lucas, generoso. Lucas 7,5 narra esse texto e diz que alguns anciãos vêm interceder pelo centurião, e diz que ele ama o povo judeu e ele construiu a sinagoga em Cafarnaum. Este homem, quando ele vai ao encontro de Jesus, ele diz assim: Senhor, não precisa entrar em minha casa. Aliás, ele não diz assim, ele diz: não sou digno que entre em minha casa. Ora, um cidadão romano, o dono do mundo de então, por que ele diz esta expressão? Ele se coloca no seu lugar, porque sabe que os judeus não entram nas casas dos chamados gentios, porque os considera imundo. E Jesus é tido como um rabino, então ele se coloca como uma espécie de escória, de gentio mesmo. Ele não se levanta como o general Naamã e diz: eu vou esperar que ele entre em minha casa, que ele me saude, que ele me cumprimente, e olhe para o meu servo e dê uma palavra e meu servo será curado. Ele diz: eu não sou digno. Ele reconhece as normas, os princípios, a cultura judaica e respeita. E respeita tanto que também é perseverante na sua caminhada. Num tempo como hoje nós temos vivido, irmãos, nós estamos tremendamente corroídos, arruinados, minados, desrespeitados no que diz respeito ao cumprimento da palavra de Deus. Jesus, quando faz este encontro com este moço, com este centurião, ele escreve 3 capítulos, onde os 3 capítulos Jesus está focando em princípios do reino de Deus. Jesus mostra como é a vivência na terra e diz: pois no reino dos céus é assim. Jesus fala sobre relacionamento, Jesus fala sobre perdão, Jesus fala sobre casamento, Jesus fala sobre separação, Jesus fala sobre perdão no altar, Jesus fala como tratar o inimigo, como a lei, os costumes diziam para tratar o inimigo, e Jesus diz como agora nós devemos tratar o inimigo. Então Jesus vai trazendo uma série de novos princípios. Alguém que leva Jesus a se admirar dele é alguém que está disposto a viver princípios do reino. Preste atenção nisso que eu lhe digo. Jesus jamais vai se admirar de mim e de você se eu e você estivermos vivendo princípios do presente século. Nós não chamaremos a atenção de Jesus. Nós não receberemos aplausos no reino dos céus, porque o nome do Senhor estaria sendo glorificado em nossa vida, se nós não estivermos vivendo princípios do reino de Deus aqui na terra. Diariamente somos confrontados, diariamente nós temos a nossa vida passa por provas, por testes, aonde nós somos chamados a vivenciar como servos do Deus Altíssimo ou como pessoas que vão morrer aqui na terra. Lembro-me de
Martinho Lutero, das figuras mais extraordinárias a quem nós devemos a existência da igreja chamada protestante, quando ele faz a sua declaração de fé, colocando em sua porta de sua igreja as teses que contrariavam o domínio romano de sua época, ele é levado a um concílio, uma dieta de Worms em 1521, e a sua reparação sai desta forma: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Nossa sociedade está precisando de novos luteros. Luteros anônimos. Pessoas que digam no seu grupo de trabalho, pessoas que digam no seu grupo de história, de escola, pessoas que digam na sua convivência entre as vizinhanças: eu não posso e não devo retratar da minha fé. Esta é a minha posição como servo do Deus Altíssimo. Este homem surpreendeu o seu mundo, surpreendeu a sua história. Este homem causou arrepio no inferno com esta sua declaração, e por esta razão nós temos hoje uma igreja forte. E se depender de mim e de você, a igreja de amanhã será forte? Nós precisamos ser pessoas que tragam admiração ao Senhor pelos princípios e valores que nós aprendemos. Em segundo lugar, este homem surpreendeu o Senhor com a sua visão de princípio de autoridade. Diga comigo: visão de princípio de autoridade. Este homem encantou Jesus e o convenceu com sua argumentação sobre princípio de autoridade. Veja que ele diz assim: sou homem sujeito à autoridade. Ele não apenas diz que é um homem que tem servos e é autoridade, porque isso faz uma grande diferença. Às vezes nós queremos mandar. Às vezes nós sabemos muito bem mandar. Às vezes nós gostamos de mandar. E quando alguém está sobre nós, nos manda, nós não sentimos o mesmo conforto quando mandamos. E este moço começa dizendo que ele é sujeito à autoridade. Ele diz que ele aprendeu na escola da vida o que é ser mandado, o que é reconhecer o superior, o que é estar debaixo de autoridade, o que é ser submisso, o que é o ser obediente, sei obedecer, sei o que é prestar conta, sei ser submisso. Ensinei isto aos meus soldados e aos meus servos. Eu digo a ele: vai, e ele vai. Eu digo a ele: vem, e ele vem. Que coisa incrível, fantástica, extraordinária. Um homem falando para Jesus de algo que ele sabia, que Jesus entendia, que Jesus vivenciava. Veja que Jesus diz isso em João 5,19. Certa ocasião disse Jesus: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que o Pai fizer, o filho semelhantemente o faz. Todos sabemos que na agonia do Getsêmani, Jesus faz a sua oração, dizendo: Pai, eu gostaria muito de não passar este cálice. Pai, eu sinto muita vontade de não vivenciar esta dor. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. A sua vontade estava completamente submissa à vontade do Senhor Deus, do seu Pai. Hoje estamos, assim, irmãos, vivendo um tempo de crises relacionais sobre todos os aspectos, a começar dentro de casa. O pai geralmente não assume a postura de líder e sacerdote da casa. Há um vácuo, um vazio neste lugar. A esposa ri-se quando lhe falam de submissão. Os filhos
não respeitam os pais não se dão respeito aos filhos, não sabem educar, não sabem disciplinar os filhos. O mandamento bíblico, honra teu pai e a tua mãe, está sendo negligenciado por falta de cumprimento de um outro mandamento. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, a ausência de um leva à negligência de outro. É assim que nós vemos pais levando filhos ali para a salinha do culto infantil, dizendo: cuida desta criança que eu não aguento ele mais. Queridos, não é função dos professores de criança cuidarem de seus filhos. Hoje é dia deles fortalecerem a fé e o ensino que você deu durante a semana. Eles não são responsáveis por mudar a fé de seus filhos. Eles são responsáveis por dar continuidade a esta fé. Os professores são tratados como fossem nossos empregados. Alguns diáconos, que são esses irmãos de camisa azul aí, muitas vezes eles, em suas reuniões, eles ficam entristecidos pela maneira com que eles são tratados por alguns crentes. Como se eles fossem zeladores, empregados da igreja. Eles são servos, escravos, voluntários de Jesus para servir. Não ganham, chegam aqui 4 horas, juntamente com a equipe de louvor e umas outras equipes, e ficam até fechar o templo, não ganham nada. Apenas fazem por amor a Jesus. Então, nós precisamos responder a Jesus esta questão de princípio de autoridade, e nós crescermos, meus irmãos, e sermos honrados nos céus, e os anjos ficarem admirados de nossas pessoas, porque nós somos pessoas como este homem. Sei dar ordem, sei obedecer. Digo ao meu filho, vai, e ele vai. Digo ao meu filho, vem, e ele vem. Digo ao meu empregado, vai, e ele vai. Digo ao meu servo, vem, e ele vem. O meu chefe diz para mim, vai, e eu vou. O meu chefe diz para mim, vem, e eu vou. O meu chefe me pede para fazer uma coisa que eu não gosto, e eu vou com uma alegria, porque o meu objetivo é servir ao meu Senhor. Ilustração muito simples que reflete isto. Conta-se que nos tempos de Napoleão Bonaparte, em suas andanças, ele chegou numa propriedade e falou com o menino, quero entrar nesta propriedade. O menino disse, não pode entrar. Napoleão disse, menino, sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abre este portão. O menino disse, muito educado, tirou o chapéu e perguntou, o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Este portão está fechado aqui, ninguém passa, conforme meu pai determinou. Napoleão virou-se para os seus generais e disse, dei-me 1000 homens como este, e conquistarei o mundo todo. O menino não conhecia Napoleão Bonaparte, mas conhecia o seu pai, e conhecia o princípio de obediência. Isso faz diferença para a nossa vida. Isso muda a nossa história. Nós podemos não conhecer grandes pessoas, mas conhecermos a Jesus e a sua palavra e obedecermos. Em último lugar, o centurião surpreendeu a Jesus com sua fé na palavra. O centurião havia dado uma lição, como já acabamos de discorrer, de ordens de pessoas que atendiam e não atendia, e que ele mesmo atendia. Mas agora ele entra num outro nível de autoridade. Agora não é autoridade humana, agora não é pessoa obedecendo, não é pessoa submetendo a pessoa. Agora é o reino espiritual funcionando.
Agora é o poder de Deus funcionando. Ele podia mandar um escravo, ele podia mandar um soldado, buscar um médico, um remédio, mas ele não podia mandar uma palavra de cura para o seu servo. Ele podia chamar um dos curandeiros da época, um dos médicos da época e dizer, cura o meu servo, mas ele não podia. Eu te ordeno que você cure o meu servo pelo poder da minha palavra. Ele podia chamar os deuses mais importantes de Roma, as crenças mais importantes de Roma, pelo poder do seu Deus, eu te ordeno, cura o meu servo. Nenhum deles poderia fazer isto, porque a vida deste servo não estava nas mãos desses curandeiros, destes médicos e destes deuses. Esse centurião sabia que Jesus era o Senhor da vida. E ele sabia que ele podia dar ordem a todos os seres humanos na terra. Mas ele não poderia dar ordem à cura, ele não poderia dar ordem a uma árvore, ele não poderia dar ordem ao mar, ele não poderia dar ordem a uma pessoa enferma. Só Jesus pode dar. Ele reconhece a limitação da sua autoridade. Ele reconhece que ele é uma grande autoridade, mas ele está diante da mais absoluta autoridade que existiu na face da terra, que é Jesus. E assim ele diz, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas ordena uma palavra só, uma única palavra, e o meu servo será curado. E o Senhor Jesus diz, então está feito. Conforme a sua palavra, conforme a minha palavra, o teu servo está curado. E ele volta para casa, o servo está curado. Só Jesus pode fazer isto. E esse homem demonstra a sua fé na palavra, ele segue sabendo que o moço está curado. Ele retorna sabendo que a palavra de Jesus tem ordem no reino espiritual. Demônios saem correndo e anjos voam para cumprir a sua palavra. Este Jesus é o mesmo que diz a mulher cananeia desesperada pedindo a cura de sua filha. Ele diz, faça-se conforme tu queres, e diz a palavra, desde aquele momento sua filha ficou curada. Uma palavra de Jesus enviada, e a menina está curada. O oficial do rei, em João 4, a partir do versos 46 a 54, há um oficial do rei desesperado, e Jesus diz, vai, porque o teu filho vive. E o moço creu na palavra do Senhor e partiu. E chegando em casa, seus funcionários iam dizendo, o menino está curado, e ele foi contar horário, exatamente o momento que Jesus deu a palavra, o filho fora curado. Existe uma autoridade na terra, na qual nós devemos obedecer. Existe uma autoridade entre nós que nós devemos obedecer. Faz parte da resistência social, da ética do bem-estar, da boa vivência respeitar as autoridades. Mas existe uma autoridade espiritual que nós não podemos viver sem ela, que é a autoridade de Jesus, é a palavra viva de Jesus, é o ensino vivo de Jesus, é o comando vivo de Jesus. Quando ele vem sobre mim, quando ele vem sobre você, quando a palavra nos manda fazer, quando a palavra nos manda não fazer, é a hora de obedecermos, custe o que custar, morra ou não morramos, mas a palavra do Senhor precisa perseverar em nossa vida, porque o céu só será celebrado por santos que obedecem essa palavra eterna dos céus. Eu quero concluir neste momento. Acho que foi o pastor Fabiano que contou esta ilustração, ou
alguma coisa semelhante em um dos seus últimos sermões. Mas cada ilustração tem o seu jeitinho, né? Aplica-se como pode. Conta-se que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou sua escalada depois de anos de preparação. Como queria a glória só para si, resolveu subir sem companheiros. Durante a subida foi ficando mais tarde, e ele, para ganhar tempo, decidiu não acampar, sendo que continuou subindo e, por fim, ficou escuro. A noite era muito densa naquele ponto da montanha e não se podia ver absolutamente nada. Tudo era treva, visibilidade zero, e a lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho estreito, a poucos metros do topo, escorregou e precipitou pelos ares, caindo a uma velocidade vertiginosa. Naqueles breves segundos de sua queda, sua vida passava-lhe inteira à sua frente. Quando a morte já era certa, de repente um forte solavanco, causado pelo esticar da corda, a qual estava amarrado ao que por sorte se prendera às rochas. Neste momento de solidão, suspenso no ar, não havia ainda que pudesse fazer senão se pedir socorro aos céus. Meu Deus, ajuda-me! De repente, uma voz vinda dos céus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Salva-me, meu Deus, respondeu o alpinista. Crês realmente que eu te posso salvar? Sim, Senhor, eu creio, respondeu o alpinista. Então o Senhor lhe disse: corta a corda. Depois de um profundo silêncio, o alpinista agarrou-se mais ainda à corda. Por que duvidas? Não crês que eu posso salvá-lo? Insistiu a voz. Se creres, verás a glória de Deus. Conta a equipe de resgate, no outro dia, que encontraram o alpinista morto, congelado, com as mãos firmemente agarradas às cordas, a apenas 2 metros do chão. Vamos ficar em pé? Há 2 palavras nesta noite que podem mover o meu coração, o seu coração, a minha vida e a nossa vida. A primeira delas é uma ordem de Deus que está na ilustração, mas ela pode entrar no seu coração agora, que é a palavra: corta a corda. Diga: corta a corda. Diga para si mesmo: corta a corda. A outra palavra está no texto que nós lemos. Ordena uma palavra. Para que a palavra possa ser ordenada, hoje nós precisamos cortar a corda. Precisamos cortar a corda do medo. Precisamos cortar a corda da nossa dureza, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa carnalidade, da nossa fragilidade, da nossa inferioridade, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Corta a corda. Está valendo alguma coisa o que temos feito até agora? Está valendo a pena o sofrimento, a ansiedade, a luta? Está valendo? Corta a corda.
Cortar a corda significa soltar-se nas mãos do Senhor. Se nós nos soltarmos nas mãos do Senhor, aí a palavra de cura, de libertação, de renovo, de restauração, de livramento, pode ser estabelecida nesta noite. Nesta noite o Senhor pode ordenar uma palavra sobre você. Mas é preciso cortar. É preciso cortar o pecado. É preciso cortar o que me prende às coisas desta vida. É preciso cortar. É preciso cortar ao mundanismo que domina o coração. É preciso cortar a vaidade do presente século. É preciso cortar a minha inteligência, a minha capacidade de achar que eu me basto a mim mesmo. É preciso cortar. Hoje o Senhor ordena uma palavra de vida sobre sua história. Hoje o Senhor ordena uma palavra de transformação sobre você. Hoje o Senhor ordena uma palavra que vai mudar você. Aquilo que você tem esperado do Senhor e não acontece. Solta a corda e leva a ordem com você. Solta a corda e leva a ordem com você. Esta é uma palavra de livramento. Esta é uma palavra de libertação. Esta é sobretudo uma palavra de edificação para o povo de Deus. Vivemos momentos muito difíceis, de muitas lutas. Mas se eu e você notarmos, porque estamos segurando a corda a menos de meio metro, não são 2 metros. Se passarmos a mão assim, vamos perceber que o chão está ali. Mas insistimos em segurar. Mas hoje o Senhor ordena uma palavra para você. Corta a corda. Entrega a sua vida. Entrega seu coração. Entrega a sua história. Entrega seu casamento. Entrega seu ministério. Entrega seu talento. Entrega. Corta a corda. E sai debaixo de um comando de uma nova história, de uma nova vida. Corta a corda. Todos nós temos uma corda para cortar nesta noite. E todos nós temos uma ordem para receber nesta noite. Todos nós. Basta olharmos para dentro de nós. E nós vamos sentir e perceber isto. Corta a corda. Muitos de nós estamos nos alimentando de doenças. Muitos de nós estamos nos alimentando de chamar a atenção. Corta a corda. Corta a corda, porque o Senhor quer ordenar uma palavra de cura e de livramento nesta noite. Corta a corda.
Ordena uma palavra e minha vida será mudada. Então eu declaro: sua vida será mudada. Ordena uma palavra e meu caráter será mudado. Então, em nome de Jesus, o seu caráter será mudado. Ordena uma palavra e a minha vida espiritual será mudada. Então, em nome de Jesus, seja mudada a sua vida espiritual. Ordena uma palavra e meu compromisso com Jesus será mudado. Então, ordena uma palavra e seu compromisso está mudado em nome de Jesus. Ordena uma palavra e você vai viver pela fé e não pela razão. Ordena uma palavra e você vai sair daqui lutando com mais vigor e mais força. Ordena uma palavra. Ordena uma palavra. Ordena uma palavra. Ordena uma palavra. Você que está em pé, está refletindo nesta palavra, pense num versículo da Bíblia. Metade de um versículo. Uma expressão de um versículo. Pense num versículo. Conseguiu pensar neste versículo? Olhe para os lados e entregue este versículo a uma pessoa. Entregue o versículo. Não sei para quem é esta palavra, mas nesta noite te pedirão alguma coisa. E o que tem guardado? Para quem será? Para que servirá? Ó Deus, em nome de Jesus, estamos sob o comando do Senhor de cortar a corda. Cortar a corda que nos impede de andar mais juntos, sermos mais fiéis, estarmos mais avivados, cheios de fogos, tomados pela presença viva, real do Senhor, tomados pela firmeza da palavra, pela certeza da vida eterna, tomados pelo amor de Jesus, tomados por uma vida certa de que a eternidade é o nosso lugar e que a terra é um lugar de peregrinação. Estamos cortando, Senhor Deus, esta corda em nossa vida e estamos tomando posse da palavra dada para o Senhor, que se crermos, veremos a glória de Deus. Estamos tomando posse da palavra do centurião, que disse: ordena uma palavra e meu servo, meu empregado, minha casa, meu irmão, meu pai, minha irmã, meu marido, minha esposa, meu filho, meu trabalho, meu patrão, meu empregado, serão curados no nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai: que seja feito conforme a tua palavra. Nós ministramos uma palavra de ordem, de comando do céu sobre a vida de todos aqueles que estão neste momento aqui, declarando que o reino espiritual é mais poderoso do que o reino físico, do que o reino terreno. Há uma ordem de comando: envia os teus anjos, põe a tua mão, põe a tua bênção e visita o teu povo, Senhor. Nesta noite nós cremos em cura divina. Cura divina, visível, sentida.
Nesta noite nós cremos que cadeias estão se soltando agora, sim, com barulhos sendo feitos. E pessoas amarradas estão sendo desprendidas. E milagres de Deus que estavam travados estão acontecendo, estão sendo liberados com toda a força dos céus. Nesta noite os céus descem sobre este lugar. E a glória do Senhor assume a vida daqueles que creem nesta palavra. No nome de Jesus. Amém. Senta dando glória a Deus.